Curral Novo, um município cheio de riqueza e prosperidade, onde o progresso e a inovação são marcas registradas, localizada em um cenário encantador, repleto de belezas naturais. Essa cidade vem se destacando como um verdadeiro exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida, com uma gestão comprometida e uma comunidade engajada. Curral Novo tem conquistado avanços significativos em diversos setores, trazendo benefícios concretos para todos os seus habitantes, desde a infraestrutura até os programas sociais. Essa cidade se destaca como um verdadeiro símbolo de crescimento e superação. Aqui, até a natureza conspira em favor de Curral Novo, oferecendo recursos naturais e oportunidades que impulsionaram seu crescimento. Acredita-se que os ventos do progresso que sopram por aqui foram os mesmos ventos que trouxeram, em 1985, um homem visionário a esta terra. Desde aquela época, ele compreendia a importância vital de cuidar das pessoas, muito antes de entrar na vida pública. O seu nome era Abel Francisco de Oliveira, seu Abelão, como era conhecido por todos. A história de Curral Novo está diretamente ligada à história de seu Abel, um líder político cujo legado inspira e molda o destino desta cidade. Sua liderança visionária e o seu compromisso com o bem-estar da comunidade são fundamentais para entendermos o legado deixado por ele. Sua liderança visionária e o seu compromisso com o bem-estar da comunidade são fundamentais para entendermos o legado deixado por ele. Seu Abel, além do seu legado político, deixou também um legado de grandes amizades e também de muita saudade. Ele candidatou vereador pelo PMDB, eu candidatei também, aí fomos eleitos. Aí trabalhando, sofrendo muito, com o povo pedindo naquele tempo as coisas eram difíceis. Ele sofria por um lado, eu sofri por outro. Mas assim mesmo, satisfeito, alegre, porque nós queria sofrer junto com o povo e sofremos. Mas foi graças a Deus, foi bem popular, ele era um homem prestativo com o povo. Também morreu e sentiu muito falta para todo mundo. E por isso aí vamos levando a vida com a saudação dele. Tem vezes que nós piaçávamos aos outros sobre o sofrimento daquele. Tem vezes que nós tirávamos um doente, ele e eu, nós tirávamos um doente, que naquele tempo as coisas eram difíceis, não era fácil como hoje não. Sofrendo, os carros velhos de nós não era nem bom. Ele tinha, parece que uma C10 velha, uma D10 velha, eu tinha uma picape velha. As coisas não eram fáceis não, mas só que levemos, graças a Deus, o povo confiava muito na gente, né? E graças a Deus nós fomos bem, graças a Deus. Mas foi um tempo difícil, não foi fácil não. O cabo tirava do salário da gente para dar remédio ao povo, medicamento ao povo, às vezes até feira nós tiramos. Naquele tempo nós tirava do nosso salário velho baixo, para ajudar o cliente, porque nós tínhamos prometido o povo, então a gente quando promete tem que cumprir o que você deveu, né? Eu sinto muito saudade dele, porque a amizade que nós tínhamos era profundo. E com a falta dele, continua a mesma amizade, mesmo com a falta dele. E que peço a Deus que Deus guarde ele num bom lugar. E que o povo, a família dele, eu sei que está arrasada também com a falta dele. Mas é uma coisa que a gente tem que se aguardar, que todos nós chega o nosso dia. Seu Abel, mas ele era muito bem. Tudo que nós precisávamos e sabia, um sabia. Na hora que precisava um do outro, estava reto, né? Era um homem sem defeito, para tudo, para tudo. Sem defeito não tem, né? Dele, na outra casa, ele chegava para nós conversar nos passados, né? De bem.
Ele falava para mim, eu falava para ele o que passava lá com ele, ele vinha em cima de mim, em todo assunto. Por isso nós ficamos aquela amizade para sempre. E ele deixou muita saudade do Corral Novo. O homem era servidor, né, trabalhador, mesmo assim, os filhos. A gente vê ele assim, não sabe se é prefeito, porque os homens até no meio da rua, até na prefeitura, até no meio da estrada, ninguém precisou deles estar rindo. E foi a mesma coisa que eu disse para o menino. Essa mesma conversa que ele me disse. Queria que eles fizessem como ele fazia, ser honesto, que a casa dele era cheia da olhé. Ali tinha o café da manhã, tinha almoço, tinha janta para quem chegasse. Não perguntava a quem. Quando nós fizemos o descritivo para criar o município, aqueles projetos, foi feito, foi reconhecido no cartório, foi aprovado pelo IBGE. Nessa época, quem foi me levar lá na casa de Justino, para levar o projeto para entregar lá na Assembleia, foi o seu Abel, que foi comigo no carro, deixou lá na casa de Justino, não sei se tu lembra disso. De lá nós fomos para Teresina, entregamos os projetos ao Vasco Santos, na época, o vice era o presidente, estava sendo o presidente da Câmara, porque ele era vice-presidente e o presidente era Jesualdo. Esse povoado foi criado Curral Novo, nessa época foi criado Curral Novo, Caridade, Não, Monte Santo não, aquela outra ali, Curralinho e Baixinho do Belo. Foram como foi criado, quando foi criado os municípios, naquela época que criaram 40 municípios, não houve uma lei que criou os novos municípios, mesmo assim naquela época fizeram isso. Aí Curral Novo começou nesse bolo desses prefeitos, dessas coisas. Divertida? Sim. Passei muitas. Pois continua aí. Eu gostava de chamar ele para tomar uma dose de uísque, para tomar uma coisa, tomar. Era um bate-papo, tinha uma alegria, até sempre tinha essa vida assim. E ele prestava serviço a gente, se o cara prestasse tudo que prestava de Abel, ele estava pronto. A qualidade, uma das principais qualidades que eu admirei, ele servia o povo, servia qualquer pessoa. Não, ele não tem negócio de dizer não, né? Sempre ele dizia o sim. Sempre tinha aquela qualidade de responder as pessoas, né? Não teve, eu acho que ele não teve mal, ele não teve nenhuma pessoa que tivesse divergência com ele por aí, não. Ele sempre soube tratar as pessoas, viu? Olha, eu não sei se eu aprendi, mas sei que ele ensina a dar muito exemplo para todos, né? Com a atividade dele, com o trabalho dele, com a progressão dele. Você vê que ele chegou aqui, eu lembro quando ele chegou, você está vendo um tratorzinho, né? Era um tratorzinho e começaram, comprou propriedade, hoje foi um dos maiores proprietários de terra, ultimamente, quando ele morreu. Ele comprou as primeiras propriedades lá no Campo Limpo e foi crescendo e comprou bastante terra por ali. E ensinava o povo a trabalhar. Assim que a gente, quando começou a tomar amizade, foi que a gente entrou na política, né? De vice-prefeito, ele perdeu, eu ganhei, mas não deixamos de ser amigos, não. Nunca deixamos de ser. E dos filhos dele estão todos, ainda hoje, para mim, é que ser ele. Porque ele era muito servidor para a gente, né? Para todo mundo, não só para mim não. Para quem precisava dele, né? Que ele gostava, né? Toda vez ele teve as coisas e a gente sempre precisava falar com ele. Eu gostava das qualidades dele. Rapaz, assim, que ele comprava algodão de todo mundo, né? Ajudava o povo aí, emprestava dinheiro quando o cabo estava liso, vinha para lá. Eu mesmo, tinha muitas vezes que eu precisava de dinheiro assim, aí eu ia lá falar com ele, aí nós íamos lá para a mesa tomar café, ele dizia: Graça, pega aquele dinheiro ali. O que eu quero dizer é que agradeço muito e admiro muito os filhos dele,
Está numa boa administração aqui no Curral, agora, desse mandato deles. Todos os dois foram bons. Mas o maior legado foi a sua família, um verdadeiro exemplo de amor e ensinamentos e muito respeito. Criou seus filhos com muita dedicação e carinho, transmitindo-lhes valores e princípios que se tornaram a base de suas vidas. Essa herança, fruto de um pai exemplar, é o alicerce que sustenta o sucesso e a trajetória de cada um deles. Seu Abel viveu o presente, construindo o futuro deu certo. Curral Novo agradece de coração a sua contribuição para o desenvolvimento e o crescimento da cidade que tanto amava. Sua sabedoria e visão são um legado eterno, que motiva seus filhos a seguir em frente, com dedicação, amor e respeito, honrando o seu nome e perpetuando o seu legado. Nós morávamos no pé da serra, eu morava no pé da serra e ele na Feição. Aí ele ia lá pra casa e nós conhecemos. Aí ele pediu o namoro a pai. Todo mundo aceitava mesmo, porque ele era uma pessoa direita, todo mundo aceitava. Viemos para as areias, voltamos para o Idago, aí do Idago viemos para cá, e aí saiu trabalhando mesmo. Aí depois foi que ele se candidatou a vereador, ganhou, aí depois a vice. Os amigos dele, tudo doido que ele fosse candidato a vereador, Chico de Lino, menino, e ele foi e entrou. A lembrança que eu tenho de Abel é muito. Olha, quantidade, toda hora tem uma lembrança dele, sabe? Mas quantidade de tarde, que é a hora que nós íamos por aí roça, chegava em casa, ia cuidar de alguma coisa, e ele ficava em casa marreu. Nessa hora aí, vou dizer, só aguenta porque a gente aguenta mesmo, mas é ruim. E outra coisa, Abel nunca ele falhou um dia em casa. Ele podia passar o dia todo andando, mas à noite ele estava em casa. Ele gostava de estar em casa marreu. Era cadeira, uma companhia boa mesmo. E com o meu pai era beleza, era bom demais. Os meninos faziam tudo com ele. Brincava mal os meninos. Mais ruim mesmo, brincava demais, mais ruim. Era bom demais em casa, tá doido. Só quem sabe é quem sentiu a falta mesmo. Nós sofremos com a falta de Abel em casa. Você não tem que tocar a vida, né? Não pode ficar parado, mulher, sofrendo, mas é ruim. Só quem sabe é quem está passando. Mas tem que eu penso, tem dia que eu estou estressada, tem dia que eu assim, Abel, é ruim. Não é tempo de Abel ter morrido, não, Juiz. Mãe, fica calado, não diga nada, não. Não reclama muito, não. Muitas vezes eu dizia a ele assim, eu brincando assim, eu dizia, Abel, eu vou morrer primeiro que tu. Porque ele era tranquilo mesmo, ele não tinha negócio de dizer, ele não tinha medo de nada, ele não tinha nervoso com nada. Eu dizia, não, e eu nervosa, ele dizia assim, eu vou morrer primeiro que tu, Abel, é assim pra mim, será? Que eu era mais agitado, ele mais tranquilo. Tranquilo, ninguém nunca pensou de Abel morrer, tá vendo? Nós já éramos unidos e estamos continuando a ser mais unidos, porque agora que nós precisamos de união, não é? Isso. E estamos só, tem a falta de ser Abel e ainda tem que continuar união. Mas nós não somos pessoas de andar bagunçando, não, em casa não. Se um tiver com a cabeça quente, o outro, eu vou e controlo, passo, pergunto o que é, e pronto. Mas com os meninos mesmo, eles mesmo não têm união com eles não. São direito, meus filhos é direito, graças a Deus. Passou no dia, eu disse assim, meus filhos, agora vamos continuar do mesmo jeito que a Bela fazia com nós, com vocês. Vamos continuar do mesmo jeito, ninguém vai bagunçar, ninguém vai alterar com nada, vamos continuar a mesma coisa. Vamos fazer de conta que ele está aqui dentro de casa, mas nós. Vocês perderam o pai de vocês, não tem, agora eu sou a mãe e o pai de vocês. E vamos continuar do mesmo jeito. Aí o mais velho Erisvaldo, eu disse, aí Erisvaldo é o mais velho, me ajuda. Um conselho, vocês, qualquer coisa, vocês vão entrar ele. Se vocês verem que eu não resolvo, vão entrar ele. Aí eles combinam com ele, Erisvaldo. Ele é o mais velho, toda coisa, tudo. Pergunta ele se dá certo, não der certo, aí ele diz, não dá certo. Erisvaldo. Falar do meu pai, sem palavra. Um homem, como é que eu digo? Um homem, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem como caçar uma façanha para me chamar. Porque não existe um ser humano incrível, cheio de amor, paciente,
Quando diziam uma coisa era aquilo e acabou, não tinha como voltar atrás, infelizmente, né? Às vezes a gente queria, mas não tinha como. Também se fosse uma coisa assim, pai, vamos. E se isso é certo? Não, não é certo, minha filha, não está certo. Vamos deixar para lá. Não tem palavras, infelizmente não tem palavras para falar de um cidadão daquele. Estudar, ele mandava a gente estudar para não ser igual a ele, que ele morria de vontade de ler uma placa, não sabe, de alguma coisa, e não conseguia. Porque ele assinava o nome, né, mas ele não sabia ler, então ele queria que a gente aprendesse a ler, a gente não fosse igual a ele. Mas um líder espetacular, um pai de família espetacular. E nós aprendemos com ele a lidar com política. Quando a gente desanimava, assim, por algum motivo, ele dizia que nada, isso aí é nada, menino. Vamos nessa que o barco toca. E falar do meu pai nossa, é incrível. Porque é um ser humano que não tem palavras, não sabe? É sem palavras. Sem palavras. Eternamente saudades. Menina, não é assim. Ai, ai. Menina, não é assim. Mas ele sempre com aquela preocupação. Ele se candidatou a primeira vez para vereador, aí perdeu, aí a segunda vez ele elegeu, mas sempre com aquela preocupação com o povo. Naquele tempo o povo vinha muito para Simões, né? E ele sempre se preocupava com o povo, levava para Simões, trazia de volta. Na verdade, tinha vezes que nós não víamos ele durante o dia e ele chegava meia-noite carregando gente. Eu dizia, pai, para com isso. Ele disse, não, filho, o pessoal votar nele, e quem votou em mim, eu tenho aquela maior preocupação em ajudar, né? E o povo pedia remédio, aí ele comprava aquele remédio. Nunca, eu acho que na face da terra, ninguém nunca pediu um favor a meu pai para ele não fazer. Eu acho que não. Foi um bom pai, né? Um bom professor, e deixou o legado dele, né? E tanto é que os filhos hoje estão aí no legado, desenvolvendo o legado que ele deixou, né? E as lembranças boas, né? E que Deus o levou, mas que deixou muita saudade, né? Muita saudade, a gente não esquece não. Todo dia de manhãzinha cedo acorda já na lembrança dele, né? E não se conforma não, mas é coisa inconformável. Muito cedo. Deus o tirou ele do nosso meio muito cedo. Mas temos aqui, somos satisfeitos, porque deixou muitas lembranças boas, deixou um legado de coisas boas que fez para o povo, né? Favor, ajudou muita gente, né? E isso é coisa boa, que aonde você chega, alguém fala bem dele, né? E isso deixa a gente, filho, muito alegre com isso, né? Deixa nós filhos de Abel, somos muito gratos a isso, porque ele deixou um legado de coisas boas. O pai, ele era uma pessoa que ele nunca ensinou o filho dele a beber, ele nunca ensinou o filho dele em festa. Ele não era farrista, pai, não. As farras, pai, não tinha, né? Pai, ele não tinha farra. O negócio dele era trabalhar, né? O filho de pai, se ouvisse ele, era uma pessoa que ele trabalhava, ele ia para a roça de manhãzinha, ele ia às viagens dele, mas não chegava lá ia atrás de resolver as coisas dele, né? E foi isso, ele nunca deu um conselho ao filho dele para seguir dando trabalho, não. Graças a Deus foi uma das coisas que ele fez, né? E a gente mesmo, hoje a gente entrou na política por um incentivo de pai, né? Ele como pai, na época, a primeira vez mesmo me chamar, e eu nem queria, mas ele incentivou a entrar. E aí entramos na política por um pedido dele, né? Por um pedido dele. Ele era uma pessoa muito... Eu gostava dos filhos dele, né? Os filhos dele ele ajeitava. Como todo mundo que procurasse ele, que fosse do alcance dele, ele ajeitava. Falar de pai é um prazer grande, né? Como é que se diz? Nós fomos criados de um jeito diferente de todo mundo. Eu acho que é pouca gente que foi criada do jeito que a gente foi criado, né? Tudo que nós queríamos ele fazia, e tudo que ele queria nós estávamos prontos também. E ele soube criar a gente, né? Educou a gente muito bem, aprender a respeitar os mais velhos e
e andar direito, andar na linha. O negócio era sério, tinha que andar certo, entendeu? E nós estamos levando isso adiante, entendeu? A gente está tentando fazer o que dá para fazer, levar do jeito que ele deixou, criou a gente tem que continuar do jeito que é. O pessoal até fala que eu sou mais parecido, mas eu acho também que sou, né? É o mais bonito é eu mesmo. E o pai falava pra nós assim, quando a gente... Eu mesmo ele só chamava por apelido de Zezé, né? Falar de meu pai é momento de orgulho para mim, porque assim, em ser pai, só em eu ser filho de um senhor como o seu Abel, eu vou dizer, era o respeito que eu tinha ele como pai, uma pessoa que tudo que eu precisava, ele estava rento, me dava conselho. Quando eu precisava do conselho, ele chegava, me chamava e dizia, não é assim, dessa outra forma. Na verdade, eu vou lhe dizer a você um negócio, só em falar em meu pai é um momento de alegria para mim, porque era um cidadão de respeito, que sabia dar respeito aos filhos. Ele nunca tomou uma dose na frente dos filhos para dar uma moral aos filhos. E sempre aconselhando os filhos, do mais novo ao mais velho. Quando era obrigado a dar um puxa-vanco na orelha, ele dava. Quando era obrigado a dar um presente, ele dava. Uma pessoa alegre, um cidadão que gostava da roça. Toda a vida que eu me entendi de gente, ele ia para a roça e eu ia amarrar ele. Quando eu aprendi a andar de carro, Claudio, o motorista dele era eu. Era eu, porque ele sempre confiou. Uma vez, quando eu aprendi a andar de carro, ele tinha ido numa viagem em Simões e eu não sabia bem dirigir carro. E aí fui botar o carro na garagem. Essa história eu nunca me esqueci. Fui botar o carro na garagem e não dei o desconto direito e acabei derrubando um portão. Eu disse, mãe, pai, hoje quando chegar me dá uma pizza. E aí, quando ele chegou, que a mãe contou a história, eu disse, não, se fosse tentando vagabundar não, mas ele tava querendo botar o carro na garagem porque tava no meio da rua, então nós vamos ter que ajeitar o portão, dona Graça, ajeitar e dar mais oportunidade a ele, que uma hora ele acerta. E graças a Deus, fui me entendendo, fui me dedicando, que eu também tenho se dedicado, você sabe, toda a profissão tem se dedicado, fui me dedicando e foi nisso ele foi me dando a confiança. Foi dando a confiança que a gente me confiou tanto que me entregava todo o automóvel dele, a D20 mesmo, quando nós íamos para a roça, ele me entregava para dirigir. E ele, para mim, não era só um pai, não, era um companheiro, porque quando eu estava precisando de alguma coisa, eu chegava em casa, ele contava. Ele disse, meu filho, é assim. Então, não era só um pai, não. E dentro de casa, um grande cidadão. Me ensinava tudo que eu precisava. A partir do dia que meu irmão e a população, e Deus deu a oportunidade de eu ser prefeito do município, como todo mundo sabe, a gente tem que ter as viagens de fora para resolver as coisas. Mas quando eu chegava de Teresina, a primeira coisa que eu fazia quando eu apiava do carro, eu ia abrir a porta do quarto para ver se meu velhinho estava lá deitado na cama. Era a primeira coisa que eu fazia. Quando eu chegava, eu ia abrir a porta do quarto e disse, e aí, como é que tá as coisas? Eu disse, tá bom. Chegaram? Eu disse, cheguei. Eu disse, graças a Deus. E sempre foi assim, até o último dia na vida dele. A partir do dia que como eu disse, que Deus me deu essa chance, meu irmão me apoiou e a população me deu essa chance de governar a cidade, sempre ele me chamava cedo e dizia, cuidado em descontrole, cuidado em prometer e não cumprir, cuidado em funcionar atrasado, e não funciona desse jeito. Segue seu irmão, que seu irmão é mais velho, você sabe, você foi criado de um jeito que tem que obedecer o mais velho, e eu carrego isso na minha mente. O momento que marcou eu com ele, era aquele momento que ele estava sentado na calçada, eu chegava, abraçava ele, cheirava a careca dele, sentava no colo dele, e é uma das coisas que mais me marcou. Quando eu olho no cantinho e vejo o lugar que ele gostava de estar sentado, e hoje eu chego e não vejo ele sentado, para mim é cortar o coração.
É aquela história, né? Meu avô era uma pessoa exemplar. Em todas as partes ele sabia de um pouquinho, né? Era uma pessoa que sabia viver, sabia diferenciar a família dos demais. Porque pra ele todo mundo era parte da família dele. Ele não tinha aquela rixa com nenhuma outra pessoa e nem tratava ninguém mal. Ele tinha um jeitinho dele, todo mundo sabia que o jeito dele era daquele jeito, não era que nem o dos outros, mas quando a gente entendia ele, a gente tratava ele com maior respeito, né? Porque sempre é respeitado. E o que eu mais levo da minha vida o que eu mais levo dele pra minha vida é o jeito dele, é aquela forma de tratar as pessoas que sempre é especial, né? Como a gente convive muito perto das pessoas, a gente tem que sempre tratar cada um de forma mais especial possível. E é o que a gente tenta sempre, né? A história dele foi muito, muito conturbada, eu não tive muito acesso à história dele, mas aquele pouquinho eu sempre tive perto dele, né? Gostava muito da roça, era um cara que, quando ele ia pra roça, ele só voltava porque, enfim, era o jeito para comer, né? Mas ele tem um pedacinho de terra ali em cima que, quando ele chegava lá, ele deitava debaixo de um pé de pau lá. Ele só levantava meio-dia. Meio-dia aí vinha almoçar. Só não voltava porque o povo aí brigava muito, né, com ele, por causa que não era pra ele ficar tendo esses ar todos, né? Meu avô, ele tinha 3 camisas. Ele usava uma para trabalhar, outra para usar dentro de casa e outra para ir para sair, né? Uma camisa para sair. Certo dia, por uma infelicidade, que nem ele diga, a vaca comeu a camisa dele de trabalhar. Ele teve que usar a camisa que ele saía para ir trabalhar. E quando ele chegava lá, ele tirava a camisa e trabalhava sem camisa, porque a única camisa que ele tinha para sair era aquela, né? As coisas não eram fáceis para ele naquele tempo e para trabalhar ele fazia essa coisa. Ele tirava a camisa dele para trabalhar sem camisa. Uma coisa que ele deixou muito para mim é valorizar sempre o que tem, não ter olho gordo com as outras coisas, sempre ser o que você é, né? Não tentar ser uma coisa que você não quer. E aí termina com a frase. E a frase que eu sempre, que acho que a maioria do pessoal conhece dele é moço, Moço, essa que é coisa isso, não dá moço? certo.